TVSEG, Prevenção e Segurança. Apoio Cultural, Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. E Luvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro. Olá, está no ar TVSEG, o seu programa de segurança e saúde do trabalho. Veja agora os destaques do programa de hoje. Vamos falar sobre a responsabilidade civil e criminal no acidente de trabalho em altura. Desencapar cabos pode ser prático e rápido. Situação de risco. Trabalhador improvisa e faz apoio com uma cadeira e uma mesa. E ainda, os eventos do setor de segurança e saúde do trabalho. Promover a segurança e a saúde do trabalhador deve ser uma preocupação constante dos empregadores. Acidentes podem ser evitados com medidas de prevenção, como explica o Tenente-Coronel Antônio Ferraz dos Santos. Hoje no Papo Seguro nós vamos falar de acidentes, como evitá-los. E para isso nós trouxemos o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, Coronel Ferraz, que atualmente é o comandante do 2º Grupamento de Bombeiros. Coronel Ferraz, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer. O prazer é todo nosso tê-lo aqui. Coronel, como evitar acidentes? Que tipo de acidentes são esses que acontecem normalmente na cidade? Olha, Raul, é importante a gente colocar para o telespectador o que a gente está tratando aqui. A gente está falando de acidente de modo geral, todo tipo de acidente. E acidente no nosso país é um problema de saúde pública. É gravíssimo o acidente. Para o telespectador ter uma ideia, acidente representa 4% do produto interno bruto. E acidente é um problema de saúde pública por quê? Porque no nosso país, o acidente é tratado como se fosse uma fatalidade. Uma obra divina, foi Deus que quis. E não é uma fatalidade. E você ouve isso, todo tipo de formação, as pessoas mais bem informadas têm esse tipo de comportamento, inclusive repórteres. Acidente não é uma fatalidade, acidente é um fenômeno. E ele acontece porque alguns fatores contribuem para que ele aconteça. Por exemplo, o acidente acontece num ambiente, o ambiente doméstico, o lar, o refúgio subprotetor. E aí é onde acontecem muitos acidentes. 10 milhões de pessoas se acidentam em ambiente doméstico. E o que é mais grave, 82% dos acidentes domésticos acontecem com crianças de 0 a 10 anos. Acidente acontece em um determinado horário do tempo, dentro do período das 24 horas. E acidente acontece pela presença física de um ser vivo, animal ou humano. Esses 3 elementos comungados pode acontecer o acidente. Vou dar um outro dado que é extremamente importante. Gasta-se 160 bilhões de reais com acidentes de modo geral. Acidente do trabalho, acidente doméstico, acidente no lazer, no deslocamento. Por ano. Por ano. Então, se uma pessoa morrer atropelada na rua aqui na frente, ou seja, em ambiente urbano, custa 80 mil dólares. Quem paga? O contribuinte. Nós todos pagamos essa conta. Se uma pessoa falecer num ambiente, numa rodovia federal, 136 mil dólares. Isso não pode ser surpresa, Raul, porque os Estados Unidos gasta 290 mil dólares. Mas de que forma é gasto isso? Com uma série de gastos, né? Ou seja, com investigação, com trem de socorro, o tratamento de saúde, uma série de coisas. O acidente de trânsito, por exemplo, mata 40 mil pessoas por ano. 40 mil pessoas por ano. 500 mil ficam com sequelas pro resto da vida, ou seja, num automóvel que houve uma colisão, tinha 3 pessoas lá. Uma morreu, está dentro daquelas 40 mil. E outras 2 ficaram com sequelas, uma perda de um membro, um traumatismo craniano, uma sequela que carrega pro resto da vida, que há um gasto efetivo, né? 500 mil todo ano ficam com sequelas pro resto da vida. E o que é mais grave, Raul, 51% das mortes no trânsito são jovens entre 16 e 24 anos. Ou seja, acidente é um problema gravíssimo no nosso país. Normalmente aqui a gente fala muito de acidente do trabalho, mas vamos dizer, a amplitude é muito maior, como o senhor está dizendo. E parece que o senhor fez um programa para
educacional para evitar esses acidentes? Isso, Raul. Eu criei um programa educacional para intervir no processo, por meio do processo educacional, para a criança, né? Desde a formação do infantil ao ensino superior, porque a Lei de Diretriz e Base, a lei que regula o ensino, já prevê isso no ensino fundamental, Educação para a Saúde, da 1ª à 9ª série. Eu criei um programa, capacitamos o professor em 12 horas aulas e o professor aplica esse programa em 15 horas aulas. Esse programa tem a parceria do Rotary, do qual nós pertencemos. Eu sou rotariano aqui da Barra Funda. É um programa fantástico, porque nós capacitamos o professor transmite o programa e o aluno replica o conhecimento para a sua família. Ou seja, aquilo que nós não tivemos oportunidade de ter nas escolas, um conhecimento que você não teve. Porque o acidente ele é fruto do mau comportamento. Então, quando você tem a prevenção dentro do seu comportamento, você contribui de forma significativa para evitar acidentes. Esse programa, como é que quem está nos assistindo poderia, que nem esse... Participar e... Olha, Raul, é simples. Vai estar o meu e-mail aí. É um programa de educação. Ele pode ser personalizado. Ele acontece através de benefícios de empresa, ou seja, as empresas podem viabilizar a produção. Elas vão se beneficiar através do INSS, através de vários benefícios que são propiciados através da educação, que está previsto isto constitucionalmente, produz o material e nós aplicamos o programa. São várias ferramentas, né? Tem livros, tem jogos, tem toda uma metodologia, tem toda uma didática que implica na capacitação do professor em 12 horas aulas e o programa é aplicado na escola em 15 horas aulas. Aulas de primeiros socorros, de acidente doméstico, plano de abandono. O aluno, desde 6 anos, saberá, por exemplo, como relatar uma emergência, saberá os acidentes domésticos, quais e de que forma pode evitá-los. Um aluno, por exemplo, vai saber qual o telefone que deve ligar, qual o telefone do bombeiro que você está se questionando aí na sua casa, né? Que a gente poderia colocar aqui, numa situação de emergência, de resgate, de queda, você liga para 193. Uma situação de criminalidade, por exemplo, você liga para 190. Então, o aluno, a ele é ensinado, através de várias ferramentas, como se comportar e como evitar acidentes. 2 milhões de pessoas, Raul, se acidentam em ambiente de trabalho. E quando uma pessoa se acidenta no ambiente doméstico, não vai trabalhar por causa daquele acidente doméstico, ou porque o filho se acidentou, a esposa se acidentou em casa, ele não foi trabalhar, causa um prejuízo muito grande na empresa. Então, o acidente é um problema de saúde pública no nosso país. Então, eu procurei contribuir com isso, com uma política pública de educação, e o Rotary, como sempre, é o nosso parceiro. Se você não trabalhar no jovem, na mentalidade do jovem, ou seja, você formar a mentalidade preventiva, você não vai conseguir no futuro que ele, quando vai trabalhar, tenha os cuidados que deveriam ter. Além de tudo que a empresa tem que oferecer para ele, ele também tem que estar conscientizado. Eu acho que esse programa é um caminho, pelo menos é o primeiro que eu conheço no caminho correto. Não tem nada igual, isso aqui está patenteado, está registrado, isso aqui é fantástico. Trabalhar com educação, Raul, é fundamental, porque através da educação você molda, você forma comportamentos adequados. O que precisa acontecer no nosso país é essa seriedade de comportamento. Então há uma discussão nos últimos dias, e todos estão acompanhando, os nossos telespectadores, com relação ao pedestre e o condutor, né? Então uma hora você é pedestre, outra hora você é condutor. Então precisa haver respeito entre os dois, né? Você não pode atravessar um farol vermelho quando está verde para o condutor, para o motorista. E o motorista tem que respeitar o pedestre quando ele põe o pé na faixa. Isso é cidadania, respeito. Então isso só acontece através de um processo educacional e através de uma severa fiscalização. Então eu acredito na educação, eu acho que a educação transforma as pessoas e engrandece um país. Obrigado pela sua presença, Coronel Ferraz. Eu tenho a impressão que os nossos espectadores ficaram
muito contentes com as suas colocações e estão com muitas dúvidas que nós teremos outras oportunidades para chamá-lo aqui para... Eu agradeço de coração o seu convite e aguardo outras oportunidades e com certeza a gente pode colaborar e contribuir com uma série de recomendações. Eu agradeço, um abraço a todos. Um abraço a todos. Veja agora a nossa agenda de eventos do setor de segurança e saúde do trabalho. (19 9179 9304). O alho dá um toque especial na culinária. Ele contém vitaminas A, B2, B6, C, ferro, silício e iodo. O alho pode auxiliar no tratamento de hipertensão arterial leve, na redução dos níveis de colesterol, na prevenção de resfriados e outras doenças infecciosas. É possível armazená-lo até 2 meses, dependendo das condições do ambiente. Veja a seguir: responsabilidade civil e criminal em caso de acidente em altura. E ainda, o equipamento de proteção individual deve ser confortável. Não saia daí, a gente volta já. O país está cheio de gente que sabe que consórcio é sinônimo de planejamento, de poupança, de investimento e que é muito seguro. Desde meu primeiro carro, eu só compro por meio do consórcio. É uma forma certa de poupar e pagar um pouquinho por mês. O meu filho vai pelo mesmo caminho, acreditou no consórcio e já está com a sua primeira motocicleta. É a família unida sempre. Histórias de gente como você que planeja o futuro. Consórcio, a sua melhor poupança. Luvex, pioneira no desenvolvimento e fabricação de produtos de proteção para a pele, com uma linha completa de cremes. Luvex protege, higieniza e regenera a pele contra a ação de produtos químicos, insetos e radiação solar. Luvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro. A Leal, especializada na segurança do trabalho há 45 anos, oferece sempre a melhor proteção nas atividades com eletricidade, trabalho em altura, espaço confinado e roupas especiais. Leal, sinônimo de confiança. Desde 1977, o Grupo CIPA traz soluções de conhecimento para o mundo da prevenção. Edita a revista CIPA, edita a revista Incêndio, realiza as maiores e melhores feiras de segurança e saúde do trabalho. São mais de 30 cursos prevencionistas por ano e cerca de 4 congressos. Mais de 90 títulos de livros prevencionistas. E mantém todos os prevencionistas atualizados pelo seu site. Se aproxime do Grupo CIPA, um verdadeiro supermercado da prevenção. Veja em www.cipanet.com.br ou pelo fone 11 5585 4355. Você sabia que em casos de acidentes em altura, o empregador responde civil e criminalmente? No quadro Prevenir é Melhor de hoje, a secretária da Comissão de Estudo de Trabalho em Altura da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Jussara Neri, fala sobre o assunto. O empregador, ele responde civil e criminalmente por qualquer acidente ocorrido dentro da sua empresa, da fábrica ou numa atividade qualquer de trabalho. Essa responsabilidade civil e criminal, ela se estende também a um condomínio, por exemplo, a um prédio particular, residencial, onde é feita uma contratação de um terceirizado para uma limpeza de fachada, uma pintura, uma manutenção. Então, é muito bom ficar atento, as pessoas comuns ficarem atentas às situações de trabalho nos seus próprios prédios ou nos seus próprios condomínios. Por quê?
o condomínio ele passa a ser o contratante e passa a ter também responsabilidade civil e criminal no caso de um acidente que possa acontecer dentro desse condomínio. As empresas devem orientar os funcionários na hora de usar os protetores auditivos. É importante que o Serviço de Segurança das Empresas oriente os funcionários quanto ao uso, cuidados e descarte dos protetores e estabeleça, de acordo com cada área e tipo de trabalho, um programa de trocas periódicas. O que se deve levar em consideração? É preciso considerar as diferenças no manuseio entre os diferentes indivíduos. Como garantir o uso do equipamento de proteção individual de forma correta? É importante também a existência de um programa de inspeção dos protetores para que seja garantido o uso do EPI nas condições adequadas. E quando não houver programas de trocas periódicas? Na inexistência de programas de trocas periódicas, deve ser permitido aos usuários a troca dos protetores quando, junto ao Departamento de Segurança, julgarem necessário. 3M, protegendo o seu mundo. Acompanhe com a gente a nossa agenda de eventos do setor de segurança e saúde. O equipamento de proteção individual, o EPI, deve ser confortável. Saiba mais com a gente. Se você sentir algum desconforto na utilização do seu equipamento de proteção individual, EPI, deve comunicar imediatamente à sua chefia. Os EPIs foram construídos para protegê-los dos riscos a que você está sujeito no seu dia a dia. É importante que eles ofereçam o menor desconforto possível. Ao vermos alguém se equilibrando no circo, o coração aperta quando algum passo é dado em falso. Lá, os equilibristas estão em segurança. Não é o caso da situação que você vai ver agora com a vida de um trabalhador em risco. Para alcançar a cobertura de uma área de lazer em um condomínio residencial, um trabalhador coloca a vida em risco ao improvisar um apoio feito com uma cadeira e uma mesa. O cenário de insegurança é reforçado pelo colega de trabalho, que resolve subir em cima da mesa para equilibrar o peso. O registro foi feito pelo empresário Alexandre Donizete Cabral, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Depois do intervalo, a maneira prática e rápida de desencapar cabos. E ainda, como evitar acidentes para quem trabalha em altura. Não saia daí, a gente volta já. Quem precisa de proteção no trabalho não pode contar apenas com a sorte. Informações qualificadas também deixam você protegido. Na revista Proteção, você encontra reportagens especiais, entrevistas com profissionais da área e muito mais. Acesse www.proteção.com.br e assine a revista Proteção. Informação com segurança. Pensou em proteção para os pés? Pensou Safety Line, a melhor e mais completa linha de calçados de segurança do Brasil. Agora também com alguns modelos disponíveis em nossa loja virtual. Acesse já www.safetyline.com.br. Safety Line, paixão por calçados de segurança. A educação da minha filha sempre foi prioridade. Eu nunca tinha saído do Brasil. Meu sonho era fazer uma festa inesquecível. Todas essas pessoas realizaram seus sonhos graças ao consórcio de serviços. São diversas opções de uso inteligente do seu crédito. Histórias de gente como você que planeja o futuro. Consórcio, a sua melhor poupança. No
Fique por dentro de hoje, você vai ver como é a maneira adequada de desencapar cabos. Acompanhe! A preparação de cabo em rede subterrânea é um trabalho que depende de uma certa habilidade do operador e que depende de alguns cuidados que precisam ser tomados para fazer o trabalho nas camadas desse cabo. O trabalho basicamente é feito em 3 etapas. A primeira consiste em você remover a camada externa desse cabo. A segunda etapa é tirar a camada semicondutora. E a terceira etapa é você tirar a camada isolante desse cabo, para que você possa fazer uma emenda. Essa ferramenta possibilita que você faça esse trabalho de forma rápida, uniforme e que não cause nenhum risco de acidente para o trabalhador. Com ela você pode fazer a primeira etapa com facilidade, que é tirar a capa de cobertura, porém é uma fase mais fácil do trabalho. A segunda parte do trabalho, que é uma fase bastante delicada, normalmente existe o risco de você tirar a semicondutora e machucar a isolante, o que nesse caso faria com que você perdesse o trabalho iniciado. Com esse tipo de ferramenta você consegue tirar essa camada semicondutora sem que você machuque a camada isolante. Tá? E por fim, você consegue tirar a camada isolante, que normalmente são materiais bastante rígidos e que com uma ferramenta não adequada você teria um tempo muito maior de trabalho e poderia até correr o risco de se machucar. A grande importância dessa ferramenta na utilização de preparação de cabos subterrâneos é diminuir o tempo em que o trabalhador vai ficar no espaço confinado, no subterrâneo, pois se trata de um local onde você tem risco de explosão, onde você pode ter falta de oxigênio, e com essa ferramenta você diminui pela metade o trabalho que normalmente é feito com uma faca e com ferramentas que não são adequadas. Veja os eventos programados para o setor de segurança e saúde do trabalho nos próximos meses. De 23 a 25 de agosto. Dúvidas ligue 11 3868 0.
Todo trabalho requer segurança. Alguns necessitam de maior atenção quando a vida do funcionário pode estar em risco. São inúmeras as atividades humanas que produzem bens, serviços e conhecimento. No entanto, muitas delas oferecem riscos às pessoas, como por exemplo o trabalho em altura. Para evitar acidentes, são tomadas algumas medidas preventivas. A primeira coisa que ele tem que fazer é passar pelos exames médicos, né? Ele vai fazer o ASO, o atestado de saúde ocupacional, onde nesse exame vão contemplar alguns testes, né? Eletrocardio, eletroencéfalo, audiométrico, né? Pressão e exame de sangue também, tá? Porque por causa com esses exames a gente consegue restringir bastante gente que não deveria fazer trabalho em altura. No Brasil, a segurança do trabalho é definida por leis que obrigam as empresas a adotar normas para minimizar os acidentes. No caso específico de quem trabalha em altura, a norma regulamentadora número 18, mais conhecida como NR18, regula esse tipo de atividade. O objetivo é proteger os trabalhadores contra quedas. Todos os acidentes são evitáveis. A gente tem visto muito que alguns acidentes acontecem por excesso de confiança ou por descaso em algumas vezes, né? Então, assim, a gente tenta explicar para as pessoas, principalmente para os que estão começando, que o medo ele auxilia você a trabalhar. Você não passa do seu limite, você não passa do limite do equipamento, do limite da torre. E se você usar o equipamento, você conhecendo o equipamento e os protocolos, você sabe quais os limites que você pode trabalhar. As quedas que acontecem hoje em dia, do meu ponto de vista, elas são decorrentes justamente da não utilização dos EPIs ou da utilização incorreta dos mesmos, né? Na verdade, existe muita autoconfiança por parte dos trabalhadores que acabam pecando por acreditar demais nas capacidades físicas e, digamos assim, muito pouco na capacidade dos equipamentos. Segundo especialistas, é possível reduzir o número de acidentes. Conscientizar os trabalhadores sobre a importância de usar os equipamentos de proteção é fundamental. Para quem trabalha em altura, são necessários alguns EPIs. Para a torre de telecomunicações, né, a gente usa um cinturão paraquedista alpinista, correto? Um capacete, talabarte Y, talabarte de posicionamento e também um trava-quedas para cabo de aço. Seriam esses os equipamentos primordiais contra a queda. Depois você tem óculos e luva. A preocupação com a segurança do trabalhador deve ser constante. Os empresários precisam investir em equipamentos de proteção individual para não ter despesas com possíveis acidentes. A empresa tem que fornecer os EPIs adequados ao tipo de trabalho que o sujeito vai fazer, né? E o sujeito, em contrapartida, tem que zelar por esse equipamento. Tá? Se apresentar qualquer defeito, ele pode trocar esse equipamento gratuitamente também. Então tem essa preocupação, a empresa tem que ter essa preocupação também. Não tem como a gente fazer um trabalho em altura solto. Tá? Qualquer erro é fatal. Com o passar do tempo, alguns trabalhadores deixam o medo de lado e abandonam alguns critérios básicos de segurança. Neste caso, o excesso de coragem pode ser prejudicial à própria vida. O medo é sempre bem-vindo, eu sempre passo isso para as pessoas. Eu vejo isso, que quando o trabalhador tem medo, ele sempre se safa. Porque ele vai estar sempre com uma segurança a mais, ele vai estar sempre com uma redundância, e os corajosos demais acabam pecando em algum ponto. Né? Então, medo faz bem. Eu tenho medo ainda, porém o que acontece comigo? Eu já aprendi a controlar o meu medo. Então eu sei os meus limites, conheço até onde eu posso chegar, correto? Mas o medo é parte essencial para a sobrevivência, principalmente em trabalhos em altura. Se você quiser rever o programa na web, acesse www.tvseg.com.br. TVSeg, o seu programa de segurança e saúde do trabalho, fica por aqui.
TVSEG, Prevenção e Segurança. Apoio cultural. Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. E Luvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro.